Prontinho? Prontinho, Valéria. Pode fazer a oração para nós, para depois iniciarmos o estudo. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, nos reunindo para mais um estudo, e que seja muito abençoado, para nos iluminar nossa mente, o nosso coração, para que possa despertar em nós a luz do entendimento e do discernimento, para nos dar força, fé e coragem na nossa caminhada, para que consigamos caminhar com mais assertivo, né, com mais confiança, para encontrarmos o caminho que nos levará até vós. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Oi, Ilke. Oi. Eu queria também, só lembrando, que uma das tutoras que frequenta lá o nosso encontro de quarta-feira, a Helenita, que é uma pessoa maravilhosa e que acode, assim, animal, ela não quer saber se tem leishmaniose, ela não quer saber se tem alguma deficiência, algum problema, ela acolhe com muito amor os animais que ela coloca para dentro da casa dela. E hoje o Bartô, que ela levava lá, virou estrelinha. Então, eu queria que durante todo o nosso estudo, a gente tivesse em mente, né, ela e o Bartô, tá bom? Sim. Com certeza. Pode iniciar aquelas nossas. Nós estamos no item zonas purgatoriais e resumindo rapidamente o que já falamos, né? Então, essas zonas purgatoriais são regiões de sombra de dor, né? Onde serve para purgar ou drenar, né? Como diz o André Luiz no livro Nosso Lar, né? Esgotar, né, os resíduos mentais, né? É uma região de esgotamento de resíduos mentais, aquelas mentes enfermiças, né? Ali se agrupam criminosos de todas as espécies de delito, né, nessas zonas purgatoriais. E os espíritos ali se comunicam, né, através das ondas mentais. Então, eles também emitem essas emanações mentais de sofrimento, de dor, e captam também naquela região a outras mentes também que estão nesse mesma sintonia, né? Então, aí o quadro amplia, né, esse sofrimento, porque, ao mesmo tempo que o espírito está emitindo esse pensamento de dor e sofrimento dele, ele também está captando todo aquele, todas as emanações mentais daqueles espíritos que estão ali, né? Vimos também que essas regiões são comandadas por inteligências pervertidas e bestializadas, né? Aí citamos lá, no caso do livro Libertação, né, o Gregório comandando aquela região lá, né? Mas, e eles se acham ali poderosos, né, comandando ali, mas ali estão também estão sendo fiscalizados, né, pelos espíritos sábios e benfazejos, né? Então, eles acham que estão atuando, né, por livre, assim, com autonomia total, mas tem essa atuação de espíritos superiores, né? E permitem isso aí. Não, ali não há injustiça, né, no sentido de que todos que estão ali são devedores, né? Como ele diz, são criminosos, né? De todas as espécies. Estão resgatando de uma maneira, muitas vezes, quando não quer promover a transformação, né, desses pensamentos, não quer se reformar, então tem que ser pela dor, né? Então, acaba a dor sendo um instrumento ali para aqueles que estão sendo ali julgados ali, né, por esses espíritos mais endurecidos. Então, uma força maior, né, agindo sobre aqueles ali que estão em desequilíbrio. Mas também, né, esses que estão na liderança, ali que estão comandando, um dia também vai passar pelo processo também de resgate, né? Então, não tem como. Então,
o escândalo é necessário, mas ai daqueles que porque o escândalo vier. Então, eles também vão ter que ressarcir, né? Temporariamente, estão no comandamento ali, causando dor e sofrimento, atuando como instrumento de justiça, né? Ao mesmo tempo de resgate daquele pessoal que está ali submetidos a eles, né? E nesse próximo slide, né, aqui o André Luiz coloca o seguinte, falando da supervisão, né, desses espíritos superiores. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que estas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Aí permanecem detidas por guardas especializados, que eles são afins, o que nos faz definir que cada purgatório particular como uma prisão manicômio, né? Em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Então, está emitindo, né? Todas essas fecundações mentais que ele está emitindo, eles recebem de volta, né? E aí a gente vê no livro, só um minutinho, no livro Evolução em Dois Mundos, né, no capítulo 19, com o título Depois da Morte, né, onde o André Luiz esclarece, né, diz o texto lá, criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Então, eu estou emitindo essas cenas degradantes, né? Tá me perturbando também, mas vai também provocar um aumento dessa perturbação naquela região, né? E plasmam em torno de si mesmo plasmam em torno de si mesmo as cenas degradantes que arruinaram a vida íntima, né? E ele prossegue, caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas. Então, tudo aquilo que eles causaram às suas vítimas, então, ele vê todo aquele quadro ali, né? Daquelas cenas todas. Ele continua em Evolução em Dois Mundos, o André Luiz. Tiranetes diversos volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E, viciados de toda sorte, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo. Então, as vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstra. Então, aqui, pelo menos, né, já estão, esses que foram citados aqui pelo André Luiz no Evolução em Dois Mundos, já estavam se arrependendo, né? Já estavam sentindo arrependimento. Talvez até pela situação que eles estejam passando ali, né? Aquele sofrimento todo ali. Ô, Calazans, eu queria que você falasse, baseado no que você está falando aí, né, porque nós estamos falando de zonas purgatoriais, o que está acontecendo no mundo na atualidade, que a gente chama de libertinagem sexual. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Aliás, eu sei, eu sei o tema, mas não sei aonde que eu vi isso aí. Mas na obra de André Luiz, se não me engano, não sei qual delas, fala sobre isso, né? Que o plano espiritual das trevas, né? As trevas, elas colheram como, né, o foco de atuar a questão sexual, né? Pelo nosso apego à sexualidade, né? Desequilibrada, né? Então, era uma maneira de chegar e atuar, né?
para o desequilíbrio, né, da humanidade. E a gente vê o que está acontecendo. Então, e aí a própria facilidade hoje dos meios de comunicação, da mídia, favorece isso. Então, tudo impactando, né, impactando ou despertando, né, as questões da sensualidade, né? Até propaganda, você vê uma propaganda, né, tem que colocar o quê? Alguém belo, alguém, muitas vezes, com essa conotação sexual, para atrair. Calazzo, Claro que, né, essa atuação do plano inferior, utilizando esse lado da libertinagem, né, consegue sucesso porque encontra aqui espíritos imperfeitos que também, né, têm dentro de si essas tendências. Né? você quer ver Então, como é que as coisas funcionam hoje em dia? Eu sou noveleira, todo mundo sabe, né? E outro dia, na novela Vale Tudo, tem a personagem que é a Odete Roitman, né, que é a toda poderosa, estava conversando com a irmã dela. E a Odete Roitman, assim, ela pega todo mundo, que interessar, ela pega. E a irmã dela estava na dúvida se ela namorava um personagem que é fino, educado, europeu, que não sei o quê, ou um outro que é o verdadeiro malandro carioca, né, cafetão e tal. Aí a Celina perguntou para a Odete com quem que ela achava que ela devia ficar. Aí a Odete vira para ela e fala assim: por que você tem que escolher? Por que você não você pode ficar com os dois, com o X, como é que é? Você pode ficar com o fricassê de frango e o X-tudão. Você não tem que escolher nada. Então, uma coisa assim que saiu na piada, né, dela escolher entre o fricassê de frango francês e o X-tudão brasileiro, mas é uma mensagem subliminar, né, que você não tem que escolher, você pode querer tudo. Né? Você pode ter tudo, você pode ter o prazer do jeito que você quiser, né? E aí que mora o perigo, porque é uma mensagem que vem em forma de humorismo, né? Que tem um alcance enorme e que entra na cabeça das pessoas. E a partir dessas mensagens, dessas propagandas, né, o que acontece, né? Vai minando a estrutura familiar, né? Onde até eu vi tempos atrás uma pessoa falando, né? Você está com alguém, né? Casou, não deu certo, ame o próximo, ame o próximo, quer dizer, mas não ame amar no sentido, né? Então, já parte pela escolha, né? Já parte porque muitas vezes as escolhas estão mais voltadas para a sensualidade, para um corpo, do que para os valores morais, né? Então, isso vai atingindo o quê? Também o ambiente familiar, né? Principalmente, né? E essa permissividade, né? Então, isso tudo aí são esses processos que a gente coloca aqui, né? Dos viciados de todas as fortes e também os desequilibrados do sexo, porque a energia do sexo, a gente sabe, é uma energia sagrada, quando bem utilizada, né? Calazans, isso que você falou, eu também li, eu também não estou conseguindo lembrar onde que os espíritos querem atingir, né? Então, eles falam que a maior forma de trazer o desequilíbrio não é falando de Jesus, não é falando né, com eles, falando do cordeiro, que eles usam muito a palavra cordeiro, e sim, eles iriam atuar através do sexo. Porque eles falam que o sexo, depois do pensamento, é a segunda maior força do universo. Né? Então, que através disso eles conseguiriam angariar muito mais adeptos, né? Através do desequilíbrio sexual. E aí a gente vê, né? Porque, por exemplo, no período carnavalesco, eu posso fazer tudo durante os 4 dias de carnaval. Chega na quarta-feira de cinza, vou lá, coloco uma cinza na testa, né? Simbolicamente estou perdoado e toca a vida. Né? E a gente não vê, né, o que acontece aí. E em cima disso também, né,
a gente já olha, né, um pouco lá na frente, né? Muitas vezes, nessas relações promíscuas, descompromissadas, né? Está vindo espíritos também, né? Né, que estão precisando de reencarnar, vamos dizer assim, né? E aí, felizmente, né, já reencarna numa estrutura familiar que, né, muitas vezes nem existe, né? Então, olha que Claro. bola Hoje, de neve aí, né? Que bola de neve nisso aí. hoje em dia, relações, contudo, na nossa cultura, é tudo imediatista, né? É o prazer imediatista e a realização do desejo imediatista. Ninguém quer uma construção de uma relação, né? Porque quando você conhece uma pessoa, você sente aquela atração, sente aquela paixão, que não sei o quê, e vai nessa paixão durante algum tempo com essa pessoa. Acabou esse prazo, porque a paixão tem um prazo, e depois dela que vem a construção do amor, né? Mas ninguém quer construir uma relação de amor. As pessoas querem ter o prazer imediato. Então começa a trocar de parceiro, né? Isso que falou aí que o sexo é uma força enorme que atua sobre o ser humano, né? Mas a gente não quer postergar esse prazer imediato em nome de uma construção maior, que é o amor. Então a gente vê aí casais se traindo, casais se separando, né? Porque acabou a paixão, acabou o tesão, então bola para frente, né? Chuta e vai embora. Só, ô Calazan, só lembrando que Patrícia falou da novela, já que ela é noveleira, se você pegar o título, Vale Tudo, então você já começa, né? Ou seja, essa novela passou há muitos anos atrás, e olha que interessante, por que que o meio de televisão, né, o canal veio trazer ela de novo? Porque ela está em evidência no momento, né? Vale tudo. Ou seja, tanto é que eu não falei liberdade, eu falei libertinagem, né? Que a gente está vivenciando. No livro Segunda Morte, lá eles falam sobre o Vale do Sexo. Não sei se quem já leu, né? Ele fala do Vale do Sexo. E, aliás, não, no Segunda Morte, não, no Sexo Além da Morte. Então, ele fala do Vale do Sexo. Então, assim, ele fala das formas monstruosas que os espíritos se tornam pelas aberrações cometidas aqui na Terra. E, então, é um processo muito complexo. Além disso, a gente precisa entender o seguinte: o que está acontecendo no momento? Se a gente parar para observar, a ideia é destituir a família. Isso. É destituir. A partir do momento em que se conseguir destituir esse grupo, então a situação na Terra fica complexa. Eu não sei se vocês estão lembrados lá no livro Nosso Lar, uma conversa que porque o Tobias, quando ele passou pela Terra, ele casou 2 vezes, né? Então, ele casou com a Hilda e com a outra mulher lá. E aí elas desencarnam e ele acaba ficando com as 2 no mundo espiritual. Ou seja, as 2 foram morar com ele. Mas a companheira, aquela que tem a afinização espiritual com ele, os 2 continuaram juntos. E receberam a segunda esposa, receberam ela como uma irmã do coração. Então, olha que interessante. O que acontece na Terra? Aqui nós temos um critério completamente diferente. Porque o critério aqui é a posse. Então, você pega, por exemplo, a gente vem para a Terra e recebe um monte de ferramentas para evoluir. Qual que é a primeira ferramenta que você recebe para evoluir? Qual que é?
o corpo físico. O corpo físico é uma ferramenta, né? Então, ela é a primeira ferramenta que você recebe. Essa ferramenta, tanto ela é uma ferramenta que nós temos que devolver ela. A gente não fica com ela não nos pertence, né? Ela tem toda uma formação, mas é uma ferramenta. Então, através dessa ferramenta, eu passo por um processo de esquecimento do meu passado para fazer um novo presente. Mas, na realidade, o que nós estamos vivenciando é um problema seríssimo. Então, lá no livro, ele fala, eu não sei se vocês estão lembrados, quando ele cita da reunião que tem da governadoria com os ministros para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, acho que foi 39, se não me engano, e aí eles tinham que mandar 30 mil trabalhadores para a Terra, 30 mil trabalhadores para a Terra, e esses 30 mil trabalhadores, eles não tinham, eles tinham que trabalhar incansavelmente. Eu estou citando isso aqui porque há nisso uma conversa entre, se não me engano, a Laura e o André Luiz, onde ele questiona essa questão da relação das esposas, né? Porque ele fica impressionado. Então, ele fala, aí ela vira e fala com ele, o problema é que no mundo espiritual, nós temos a ideia da posse. Então, por exemplo, aqui nós tratamos as questões sexuais apenas como genitália. E no âmbito espiritual, a gente não trata as questões sexuais como genitália. É completamente diferente. Então, assim, eu toquei nesse assunto porque muitos de nós que não conseguimos nos equilibrar nessa área, em especial aqui na Terra, a gente pode ter grandes dificuldades no nosso retorno. Só para a gente pensar. Aí também, Vicente, quantas pessoas estão tentando modificar o corpo, né, para ficar mais belos, mais sensuais, né? E a gente vê que muitos desses aí, né, até desencarnam durante a cirurgia, né? Então, é um culto ao corpo, né, de uma maneira equivocada, né? Tem que cuidar do corpo, sim, mas não dessa maneira, né? E às vezes aí... Você quer manter uma... Porque o Ezequiel costuma dizer que não existe velhice, existe desgaste. Então, você pode até ver um corpo todo... Eu tenho um caso muito engraçado. Você está falando do corpo. Eu estava lá no fórum, acho que eu não sei se eu contei isso. Eu estava lá no fórum, e aí chega uma advogada, que muito amiga minha, e ela chega no balcão, e eu sentado lá no fundo, e aí estou vendo aquela mulher parada, e eu olhei e falei assim, e ela olhava para mim e ria. E eu virava e falei assim, meu Deus do céu, mas que mulher feia é essa que está aqui na minha frente? E eu parando, eu falei, mas eu conheço essa mulher de algum lugar. E eu lá parado, e ela olhando para mim rindo, né? E eu tentando lembrar de onde que eu conheço. Ela vira para mim e fala assim, e aí, ficou bom? Eu conheci ela pela voz. Ela tinha feito uma plástica no rosto, que ela ficou extremamente irreconhecível. Olha para você ver, era uma pessoa que eu tinha contato com ela todos os dias lá no fórum, né? E ela ficou irreconhecível. Eu não sei o que eles arrumaram, o que o médico arrumou lá, que ela espichou tanto o rosto que ela perdeu a própria identidade física. E aí, ninguém no meu serviço acreditou, porque todo mundo conhecia ela, ninguém acreditou que era ela, né, a própria. Então, assim, é uma paixão, né? É uma paixão pela eternidade e jovialidade, ou pela jovialidade eterna. E aí não sai disso, né? E a sensualização, né?
a preocupação em sensualizar, né? Isso é que eu acho que é pior. Complicado. Mas é isso. Então, esses locais, então, são locais de aprendizado e resgate, né? E essa imposição é parte desse processo reeducativo, né? Mas acaba sendo um processo tormentoso, né? Pelas criações mentais das pessoas que estão ali nessas zonas, né, desequilibradas. Porque se o espírito se apresenta endurecido em seu sentimento, na sua condição moral, essa resistência será quebrada exatamente por uma força proporcional superior a dele, né? Imposta a ele. Então, por isso, eles utilizam esses espíritos com essa inteligência, né, para o mal, né? Tal como o Gregório lá, né? Para que eles possam sofrer né, aquilo que eles causaram aos outros, né? Então, quantos espíritos diferentes ficam nesse purgatório também, particular, né? Ali como uma prisão manicômio, né? Foi bem colocado aí pelo André Luiz, uma prisão manicômio, né? Aliás, não significa que eles cometeram os crimes semelhantes, né? Dentro das leis divinas, mas estão ali todos unidos pela mesma faixa vibratória, né? Quer dizer, atormentados, se atormentando, né? E em condições de um estado mental doloroso para todos eles, né? Mas o interessante é que mesmo eles estando nas zonas purgatoriais, vamos supor, você citou aí o Gregório, mas em condições diferentes. Inclusive, tem uma passagem, tem um ponto em onde o André Luiz, ele olha assim, e ele vê um ambiente cheio de fogo. Ele vê um ambiente cheio de fogo, né? E ali ele vê um monte de almas no meio, um monte de espíritos no meio daquele fogo. Tem uma outra área que ele vê um monte de espíritos no meio da lama. Então, assim, aí você começa a observar, né, que cada um vai estar ali de acordo realmente com aquilo que criou. Ou seja, são os fantasmas que nós criamos. E não tem como deixar de conviver com esses fantasmas. Uma das coisas que eu acho que nenhum de nós espírita podemos esquecer é o seguinte: daqui da Terra para outras colônias espirituais, nós não podemos esquecer que temos que passar pelas zonas purgatórias. Isso ninguém pode esquecer. O caminho é só esse. E não tem ônibus. Não tem ônibus, não. E nem Uber. Esse é o problema, viu? Não tem como chegar lá, né? Passando. Bem, e aí eu trouxe um exemplo do livro Libertação, no capítulo 7, Quadro Doloroso, né? Onde é dito, né? À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Não estamos contemplando, senão, as superfícies de trevosos cárceres, a se confundirem com os precipícios subcrostais. Então, tem um lugar pior ainda, né? Então, está vendo uma região, né? Então, o Gubbs explicou, então, que, de modo geral, né, essas mentes extraviadas, elas lutam com ideias fixas, né? Implacáveis e obcecantes, gastando assim um longo tempo para se reajustar. Então, demora um longo período, né? Porque até mudar esse quadro mental deles, né? Então, rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, né? Do conforto construtivo, da beleza
santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Ô, E André Luiz... Vai para você ver. Nós, em média, nós vivemos hoje 80 anos, em média. Agora, se em 80 anos de vida, nós temos grandes dificuldades para mudar nossas verdades. E, mesmo assim, recebendo todo o auxílio que a gente vê nos livros e que vê dito pela própria espiritualidade. Agora, você imagina esses espíritos que estão nessas zonas infernais. É um longo período, né? Parece que não tem fim, né? É um inferno que não tem fim, pô. Se o próprio Gregório já tinha 500 anos, conforme cita a mãe dele, se já tinha 500 anos que ele estava lá, imagina. Então, eu falo o seguinte, não é que a gente fala as coisas para nós ficarmos amedrontados, não. É para nós refletirmos para ver se aquilo faz sentido. Porque se as coisas... É igual eu falo, qual que é o sentido da vida? A gente tem que parar e se perguntar qual que é o sentido da vida. Então, se a vida não tiver sentido, não tem sentido viver. Então, se eu estou aqui, se eu penso, se eu existo, então tem uma razão. Até porque ninguém nasce, né? Essa ideia que nós nascemos de uma explosão e tudo mais, isso aí a gente tem que... Né? Eu prefiro ficar com o Emmanuel a caminho da luz, né? E que é mais concreto. Mas, então, assim, nós precisamos, sim, aproveitar melhor a nossa estadia nessa escola terrena. Se o escândalo é necessário, conforme disse Jesus, eu acho que tudo que nós vemos que o André Luiz trouxe, se nós pararmos para pensar, é escandaloso. É escandaloso. Mas, se ele é necessário para que a queda e os erros e os crimes de um sirva para que outros não façam o mesmo. Ô Vicente, uma coisa que eu penso muito, que eu medito muito sobre isso, né? E uma frase que Jesus disse, que ele falou assim, eu venci o mundo. E a gente aqui, a maioria, a gente está mais preocupada em vencer no mundo. Né? A partir do momento que a gente, né, fixa isso, que eu preciso vencer o mundo, a gente desperta mais para essas verdades. E é a realidade, sim. Bem, então ele peraí, aqui. Ele prossegue, né? O André Luiz. Tiranos, suicidas, homicidas, carrasco do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem e viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das loucuras, das mais obscuras enfermidades, né? Então, aqui o André Luiz está trazendo para a gente um detalhe importante, né? Que aqui a gente vê, não é que basta violar, por exemplo, uma lei moral ou um pequeno deslize, né? São o quê? É um padrão de vida dessas pessoas, é o padrão de vida aqui durante toda a questão aqui reencarnatória, né? Então, eles fazia parte, né, do caráter deles agir desta maneira, né? E ao citar carrasco do povo, né, ele está referindo àqueles espíritos que exploram as massas humanas ou que se tornaram verdugos da coletividade por meio da ignorância, né, da obsessão ou do abuso do poder. Contudo, a gente pode incluir também, né, os carrascos domésticos, né, aqueles que dentro do lar, dentro do ambiente profissional ali, eles se comportam dessa forma. Então, porque a gente fala, coloca carrasco lá, político, tá? Mas a gente é um carrasco dentro da nossa casa. Né? Quer dizer, num pequeno mundo ali, mas
é carrasco também, né? Então, quanto à afirmação de que examinados pelos cientistas do mundo apresentam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades, André Luiz coloca para nós que a medicina hoje trata dos sintomas, né? Mas nem sempre ela é capaz de verificar as causas que chegam para nós a partir do campo moral de cada indivíduo. Então, está vendo só os sintomas. Mas, aliás, até porque eles não buscam essa questão, né, do lado espiritual, né, do espírito, né? Então, a conduta moral leva também a esses quadros, né? Que está examinada puramente a questão material, né? E aí ele prossegue: deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento, além túmulo, não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma. A atenção de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências envelhecidas, né? Então, essas consciências perturbadas, né? Aquelas consciências que estão ali marcadas por violações perante as leis divinas, né? Passarão por esses hospitais carcerários, né? Quer dizer, não é apenas um hospital, né? É um hospital para curar, mas também é uma prisão, né? Porque ele vai estar preso naquele local, nessas zonas purgatoriais, não tem como sair dali, né? Naquele ambiente, né? E aí, tendo a oportunidade de se reabilitar. Então, quando ele sente, não dá mais continuar sofrendo, o que eu vou fazer, né? Mas não aquele arrependimento de querer sair da boca para fora. Eu quero sair daqui, estou sofrendo muito. Porque os espíritos superiores estão ali, eles estão vendo o que se passa na intimidade de cada um, né? Então, não adianta as palavras, né? Da boca para fora, né? Então, mas a gente também vai lembrar também que tem espírito que realmente vai ficar ali mais tempo, né? Como foi até dito anteriormente, né? Claro, a depender da disposição de cada um. Então, o tempo que vão ficar lá, né? Quanto mais a gente tiver cristalizado dentro daquele comportamento, né? Mais tempo ele vai levar. Então, a grande dificuldade é essa, né? Como você citou, 500 anos e até mais, né? 1000 anos, é em função, né? E às vezes, até por misericórdia divina, né, Vicente? O único jeito ali de tirar ali uma reencarnação compulsória para ver se fica livre por um tempo daquela prisão ali, né? Então, O André Luiz questiona o Gúbio se não seria, porque ele está assistindo o julgamento daquelas almas e daqueles espíritos que chegam da Terra e que iam ser julgados pelo Gregório e os outros juízes. O André Luiz questiona, Gúbio, mas isso aqui não é... Como é que Deus permite um negócio desse? Isso aqui não seria uma injustiça, não? Aí o André Luiz virou e falou assim, aqui nós temos todos os tipos de criminosos, os mais perversos possíveis. Imagina se esses criminosos permanecessem no planeta, permanecessem junto aos homens. Então, na realidade, esses juízes estão fazendo um favor para a humanidade viva. Olha que resposta. Enquanto eles estiverem aqui, a humanidade estará sob menor pressão. Você está doido. Porque reencarnando, a mente está ligada de onde eles vieram, né, Vicente? A não ser que venha em condições mentais aí, né, que a gente vê muitos aí, né, espíritos que ficam no leito da cama, né, com problemas mentais que não tem como agir, né? Tem um conhecido nosso que a criança nasceu e tal, e ele frequenta o centro lá. A medicina deu para ele, não dava 1 ano de vida, ele já está com 10 anos. E é engraçado que no início
Quando os pais levaram a criança para tratar, é uma história grande que eu não vou contar ela, o Ezequiel pegou e falou com os pais, falou, olha, se vocês mantiverem um tratamento espiritual, nós temos como manter esse espírito de uma maneira que ele não provoque o suicídio dele próprio, em razão da capacidade intelectiva que ele tem. E aí ele falou, ele foi na Terra um cientista de grandes conhecimentos sobre o campo fisiológico e mental, só que ele faliu. E ele não queria reencarnar, e essa reencarnação é compulsória. Então, se ele tiver a liberdade total, ele desencarna novamente. E essa reencarnação é importantíssima para ele. Olha que legal. Ele não viveria nem um ano, ele já está com 10, né? Então, olha que interessante o trabalho que o mundo espiritual faz. Mas os pais não são espíritas, e o mais interessante é isso. E quem levou esse menino para o centro foi um cachorro. Porque, na realidade, a tia desse menino tratava de um animal lá no centro, e um dia ela estava muito chorosa, e ela pegou e falou com o Ezequiel que o sobrinho dela estava morrendo, que havia nascido, mas que a medicina não deu para ele muito tempo de vida, ele estava internado e tal. Aí o Ezequiel pega e fala com ela, fala com os pais para trazer ele aqui, que nós vamos tratar ele aqui, mas tem que ser presencialmente. E aí os pais levaram. O menino foi para casa para morrer em casa, e os pais levaram. E ele está vivo até hoje. Então, olha que interessante, né? Vicente, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Que você falou aí que todos nós vamos passar pelas zonas purgatoriais, Sim. né? E, por exemplo, eu já ouvi Ezequiel falando, você mesmo falando, de pessoas que fazem a passagem e são levadas para um hospital, às vezes faz uma sonoterapia, como foi o caso da minha mãe, que fez uma sonoterapia de quase um mês, né? E que depois foi acordando aos poucos e foi tratada. Sim. Então, assim, onde que está o purgatório que ela passou? É porque o purgatório, propriamente dito, ele está na crosta. Então, o que acontece, Patrícia? Na semana passada, eu falei que entre a Terra e as estrelas e outras colônias espirituais, existem estradas, BR. E para nós podermos sair da Terra, nós temos que passar por esta crosta. Por quê? Porque os veículos que trazem os espíritos até a Terra, eles não conseguem adentrar ainda, eles não conseguem adentrar aqui no nosso meio. Então, normalmente, eles deixam esses veículos em algum ponto mais próximo, tá certo? Fazem o trabalho, às vezes, de volitação ou de caminhada. E tem muitos casos lá que você vê o André Luiz vir e fala assim, agora nós vamos ter que caminhar. Sim. Então, eles Mensageiros fazem... cheio dessas passagens. Tá certo? Então, eles passam por várias casas de tratamento, né? Então, entre a Terra e essas colônias, nós temos que pegar esses caminhos. Só que nós não atravessamos sozinhos. Não tem como nós atravessarmos sozinhos. Nós só podemos atravessar acompanhados, até porque os caminhos são desconhecidos de nós. Então, normalmente, quando saímos de um hospital e somos levados para uma colônia, a gente é levado por equipe do plano espiritual. Mas esses hospitais, então, estão em zonas purgatoriais? Perfeitamente. Ah, tá. Então, tá bom. Obrigada. Como seja, um exemplo disso aí está no livro Voltei, né? Voltei. O irmão Jacó lá, a hora que desencarnou, ficou um tempo aqui, aí o Bezerra de Menezes e a equipe dele reuniram 15, né? Para levar esse grupo todo. Então, e aí fizeram recomendações com relação ao pensamento, né? Porque eu vi, nesse trajeto,
eles iam ouvir, né, espíritos ali tentando influenciar esse grupo, né? Então, interessante lá, até chegar na ponte lá, próxima à colônia que eles iriam, né? Então, tem que ser conduzido, não E tem como não. a ponte cobrava pedágio, né? E ali o pessoal... E lá na ponte estava o pessoal... Era a última chance do pessoal das trevas, né? De atingir aquela turma, né? A turma fica ali esperando para cobrar o pedágio. Se você não tem... E aí, o alerta é para eles não ficarem lembrando das coisas ruins que fizeram aqui, não, porque senão eles iam, os espíritos iam aproveitar disso aí, né? Porque qual de nós na Terra que nunca cometeu um crime? Tá certo? Porque, assim, quando a gente fala de crime, a gente precisa entender o seguinte: o que é um crime? Tudo aquilo que é contrário às leis divinas é um crime. Então, você tem o crime material, você tem o crime moral, você tem, né? Enfim. E quando nós cometemos um crime, não é Deus que nos pune, é nós mesmos, porque a nossa consciência ela está preparada para isso, para nos julgar de acordo com a nossa condição. Então, quando a gente pensa assim, antigamente muita gente lembrava assim, alguém desencarnou, vai uma equipe de espíritos ali para buscar aquele espírito para levar para as zonas purgatoriais. Não, precisa não. A própria lei faz isso. E o negócio é sério. É por isso que a gente tem que interpretar, né, o que a espiritualidade está trazendo para a gente e tal. Mas nós não podemos fugir dessa realidade, não. Nós temos que passar. Então, por isso, não é porque nós temos que passar por essas regiões que nós vamos ter que ser bonzinhos na Terra. A gente não tem que ser bonzinho, não. A gente tem que ser justo. Nós temos que ser bons. E é o que a gente sempre está falando. Para Deus, o que importa não é o crime que eu cometi. O que importa para Deus é o bem que eu estou fazendo. Tanto é que você citou o livro Voltei, né? Onde um dos irmãos gritava que tinha matado um homem. Não é isso? Você está lembrado? Eu matei um homem. Eu não sou digno de atravessar. O doutor Bezerra vira para ele e fala para ele, não, você matou. E perante a lei você tem que recompor isso. Mas você promoveu tanto bem na Terra que você faz jus em atravessar a ponte. É isso aí. É que aquele grupo era um grupo qualquer, né? Os espíritos já... Eram 13 espíritos, E tinha uma senhora lá, que ela tinha luz própria, né? Tanto que sim. Essa ponte seria o quê? Seria todo o ponte mesmo, viu? É ponte mesmo construída. Eu acho que não foi você que construiu, não, sabe? Porque com certeza. a gente fala assim, nós ainda temos muita dificuldade de entender alguns detalhes do mundo espiritual. Nós precisamos entender o seguinte: tudo que tem na Terra, todo corpo existente na Terra tem seu duplo. Nunca esquecemos isso. Então, o mundo espiritual também usa matérias para determinadas construções. Quando a gente fala que existem BRs daqui até lá, existe sim. Só que essas BRs elas não podem ser colocadas como as nossas BRs materializadas, tá? São BRs, são estradas onde realmente você tem todo um transporte e tudo mais, mas não da forma tão materializada como acontece aqui na Terra. Até porque, a gente pode parar para pensar o seguinte: se em nosso lar, há 200 e tantos anos atrás, já existia veículo que ele flutuava, que é o aerobus. Olha a tecnologia que eles usavam há 200 anos atrás. Então, se a gente parar para pensar que nós ainda não temos um carro voador na Terra, que nós temos um avião, mas nós não temos ainda um carro que, né, tipo aéreo. Você pegava o aéreo, você subia X metros, acho que 10 metros de altura, e ia embora.
Imagina no futuro os ônibus aqui na Terra, todos assim. Então, essa é a questão. Mas existem sim, viu? Não, E elas mas essa ponte que eu perguntei, essa ponte que eu perguntei, tipo assim, que às vezes é que eu falo assim, você atravessou uma ponte, né? Então, chegou do outro lado, você não é mais o mesmo. Então, eu achei que fosse alguma coisa metafórica, no caso. Não, mas essa ponte que ele fala é a jornada que a gente tem. É porque o Ezequiel costuma dizer, quando ele fala que quando você atravessa uma ponte, chega do outro lado, você não é mais a mesma pessoa. Então, por exemplo, uma encarnação é uma travessia. É metafórico, sim, tá? Entendi. Ô, Vicente, eu Oi. lembro quando apareceu aquele escândalo daquele médium João de Deus, que foi aquele escândalo que ele estuprou não sei quantas pessoas e utilizava do próprio trabalho mediúnico para fazer isso, né, que foi preso. Eu me lembro que você falou assim, todo mal que está aparecendo não apaga o bem que ele já fez. Perfeitamente. Não apaga meu Você nome. falou e na época eu fiquei assim, pô, hoje em dia eu entendo isso, né? Não, isso, Mas isso é para você ter importante. uma ideia, eu estava numa reunião de família e eles metendo o pau no João de Deus, metendo o pau. Inclusive, minha irmã que foi curada lá em Abadiana, que ela tinha uma enfermidade. Meu pai, que era católico, viu que o problema dela não era de fundo físico, levou ela lá, ela foi tratada e curou. Ela foi curada lá. Aí, na hora que ela estava falando, eu virei e falei assim, olha, eu não estou defendendo, ele fez um crime, ele tem que pagar por ele. Mas, principalmente, você, que foi beneficiada, os espíritos atuaram pelas mãos dele. Então, você não tem, eu diria que você não tem sequer o direito de julgar nem a ele, nem a ninguém, mas em especial alguém que foi instrumento para te ajudar. Porque, assim, é muito fácil, sabe, Patrícia? É muito fácil. Eu não defendo ninguém e eu também não acuso ninguém. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: foram anos e anos e anos servindo de instrumento para auxiliar milhares e milhares e milhares de pessoas. Agora, ele cometeu um crime e ele tem que arcar com as consequências disso. Ele simplesmente veio para vencer a prova do sexo, que a gente estava falando aqui. Como tem muitos médiums, lá em Ouro Preto, tinha um cara lá que ele, inclusive, era médium de cura. E aí, o que ele fazia? Lá dentro do centro, ele dividia os grupos, ele colocava as mulheres de um lado e os homens do outro. E aí, na hora de tratar as mulheres, ele passava a mão, ele tocava no corpo das mulheres. Olha que interessante. Até que alguém deu um grito, falou, tem um trem errado aí, ó. Se a gente aprendeu que você não precisa tocar, né? Você vê que a espiritualidade, eles têm um cuidado danado com isso, né? Resultado, esse médium, ele foi visto, eu não vou falar detalhes aqui não, porque é muito chato, mas ele morreu, ele andava pelas ruas de Ouro Preto babando o tempo todo. Então, ele tinha o costume de dizer que a cura estava... Olha que merda que ele fez. Ele mamava nas mulheres. Então, ele falava que ele estava transferindo energia espiritual através dos seios. Olha que merda que ele fez. Ele morreu babando em Ouro Preto, igual um doido para a rua fora. É isso. Tá aí, né, Vicente? No Tormento da Obsessão, que eu estou até iniciando o estudo dele agora, lá fala, né? A quantidade de espíritas, médium espíritas, que estão lá no manicômio, lá, né? Criado por Bassanufo lá. Sim. Cuidado. É por isso que a responsabilidade nossa, todos nós que somos médicos, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos o dever e a obrigação de estar exemplificando sempre, porque nós detemos conhecimentos que os companheiros de outros credos não têm, e nós temos. Então, é sério. Tem que ter muita disciplina, né? Muita disciplina. Com certeza. Mas são 19 horas, Calazar, vai ter que continuar ainda, né?
Ou está acabando? É. Não? São 23 slides, eu estou no 14. Até dezembro termina. Não, tem pressa não. Você foi escolhido por causa disso mesmo, porque esse assunto é um assunto bastante complexo. E não que os demais companheiros não tenham capacidade, mas como você é um camarada que é muito devedor aí nessa área, então aí precisa de... É isso aí, ué. Devedor mesmo, é a oportunidade de reparar Imagina, hein, Calazans? o mal que eu fiz. Cara. Se você é devedor, imagina eu. Não, isso. Nossa. Então, vamos encerrar, então, gente. Então, para nós, Patrícia, por favor. Querido Mestre Jesus, espiritualidade que sempre nos acompanha, agradecemos o estudo de hoje, que foi muito produtivo para nos esclarecer vários assuntos pertinentes que nos atormentam e que fazem parte da maioria dos problemas que vive a humanidade hoje em dia. E esperamos que com isso possamos contribuir com o nosso exemplo, com o nosso trabalho, com nossas atitudes, ao mais próximo, e esse próximo passa para frente como uma onda de água, quando a gente joga uma pedrinha, e que a onda vai se ampliando, ampliando, que o nosso exemplo possa ser essa pedrinha que vai ampliando essa onda de amor, de compaixão, de retidão de caráter, de ética com os nossos irmãos espirituais. E assim encerramos hoje, agradecendo a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente possa ter uma semana edificante. Que assim seja. Boa noite para todo mundo. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.